convidar a ficar de pé nessa noite. Vamos mais uma vez, na presença do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Eu sei que hoje é aquele dia de prova, né? Uma chuvinha, um friozinho chegando aí, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, e eu louvo a Deus pela sua vida. Você que desafiou a chuva, desafiou e enfrentou todos esses obstáculos para estar aqui na presença do Senhor. E hoje nós vamos fazer algo muito maravilhoso, que é adorar o Senhor. Amém? Então eu te convido nessa noite para deixar as coisas lá para fora, os problemas, esqueça tudo do que você passou durante o dia. Vamos neste momento aqui que nós estamos reunidos para adorar o Senhor, em unidade com os irmãos. Amém? Porque o Senhor nos trouxe aqui com esse propósito. Todos nós somos igreja, estamos aqui como igreja e vamos adorar o Senhor como igreja. Amém? Então que em nome de Jesus, que a presença do Senhor possa ser atraída aqui e que Ele fique à vontade em nosso meio, porque esse é o nosso maior desejo, que a presença do Senhor esteja neste lugar. Então nós vamos adorar o Senhor com canções, vamos adorar o Senhor com palavras, com gestos, enfim. Adore o Senhor da forma que você se sentir melhor, mas de qualquer forma, adore ao nome do Senhor. Não negue a presença do Senhor, não menospreze a presença do Senhor nessa noite, mas fique aí com seu coração ligado, com seu coração aberto para receber mais do Senhor. E nós queremos ainda mais a presença dEle. Amém? Pai, nós te louvamos. Queremos entregar os nossos corações ao Senhor. Pai, o Senhor nos atraiu para este lugar. O Senhor nos atraiu para estar aqui, Senhor, para te adorar como igreja, como irmãos. Por isso, Senhor, eu, na Tua presença, quero Te agradecer por cada pessoa que aqui veio, Senhor, aqueles que estão acompanhando pela teletransmissão, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai. Queremos aqui nos dispor ao Senhor. Se o Senhor pode, Deus, usar qualquer coisa, usa-nos nessa noite em nome de Jesus. Nós abrimos os nossos corações a Ti, Senhor, e queremos declarar, Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que a nossa vida, Senhor, possa adorar o Senhor sem palavras, através do nosso testemunho, que as pessoas possam ser impactadas, Senhor, pela Tua presença. Ah, Deus, eu sei que as coisas aqui se movem de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós aceitamos a boa e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Se tem algo em nossas vidas, se tem algum departamento, alguma área da nossa vida, Pai, que precisa ser melhorada, que precisa ser gerenciada, e a gente não está dando conta, Pai, nós queremos entregar essa área das nossas vidas ao Senhor. Por favor, Senhor, nós entregamos, aceite, Pai. Nós damos permissão para o Senhor atuar em nossas vidas. Então venha, Senhor, nessa noite como um rio. Venha nessa noite, Senhor, como esse rio maravilhoso, trazendo cura, trazendo a Tua presença, Pai. Porque isso que nós queremos nessa noite, Pai, sentir a Tua doce e amável presença em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O Senhor vive em nós, aleluia. Cristo é o seu nome. Cristo vive em mim, sou sua imagem. Cristo vive em mim, eu reino com Ele, a sua luz brilhou. Em meio às trevas, o seu perdão venceu. Todo pecado, como um vento, vem me envolver. Sopra sobre mim, sopra sobre mim. Vem transbordar no meu interior. Você vive em mim, você vive em mim. Eu quero mergulhar nesse
rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Oh, oh, oh. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Aleluia. Você é livre nessa noite para estar na presença de Deus. Cristo vive em mim, sou sua imagem. Cristo vive em mim, eu reino com Ele, a sua luz brilhou. Em meio às trevas, o seu perdão venceu todo pecado. Como um vento vem me envolver, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Vem transbordar no meu interior. Você vive em mim, você vive em mim. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Oh, oh, oh. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Como um vento vem me envolver. Cante. Sopra sobre mim, sopra sobre mim. Vem transbordar no meu interior. Você vive em mim, você vive em mim. Eu quero mergulhar nesse rio. Quantos querem? Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Oh, oh, oh. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Quantos podem cantar? Mergulhe nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Oh, oh, oh. Quero mergulhar nesse rio. Eu 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 quero mergulhar nesse rio. Senhor, hoje aqui nós sentimos a Tua presença e queremos, Pai, mergulhar nessas águas que o Senhor traz direto do trono do Senhor. Oh Deus, e quando mergulharmos, Senhor, que essa água, que essa presença nos lave, nos purifique, nos limpe, porque queremos estar na Tua presença, Senhor. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios da vida, queremos estar com o Senhor. Não queremos deixar a Tua presença, não queremos abandonar a Tua palavra, Senhor. Não queremos virar as costas para o Senhor, mas queremos que os nossos olhos estejam fitados no alvo que é Cristo. Oh Senhor, vem, se revela a nós. Oh,
queremos sentir tua presença. Vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor. Vem com teu rio de amor. Vem, Senhor. Se você clamar, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Ouça, Deus, o clamor da tua igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não existe outro igual ao Senhor, amém? Não existe Deus como nosso Deus. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é. E não há outro igual. Você pode dizer isso nessa noite? Não há outro como tu, soberano e fiel. Outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Declare isso nessa noite. Tu és Jesus. Ele é único, soberano, reina para todos sempre. Esse é o nosso Deus, amados. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim,
tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Declare, tudo mais uma vez. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar. Tudo, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Pode adorar o Senhor mais uma vez. Alfa e ômega. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Mais uma vez. Aleluia. A igreja do Senhor te adora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos tanto na presença do Senhor. E nessa noite nós queremos dizer para o Senhor que Ele reina sobre nós. E Ele está entre nós, amém? Mas às vezes é preciso cantar isso para a gente lembrar que o Senhor é soberano. E que não importa o tamanho do nosso problema, das nossas dificuldades, o tamanho do enfrentamento, do dia a dia, da fome do leão, do dia a dia, Deus, Ele é soberano. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Maior aquilo que está aí dentro de você do que aquilo que está lá no mundo, amém? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje.
hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Nosso Deus é soberano. Quem lembra dessa? Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode nessa noite contemplar uma maravilha do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Foi Deus quem formou. Que coisa maravilhosa. E hoje, como igreja, estamos aqui expressando essa adoração ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas, a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Ele criou tudo, criou a natureza, mas quando chegou em nós, Ele nos formou. Glória a Deus
por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, mais uma vez. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa receber a nossa adoração que foi feita de todo o nosso coração. Amém? Boa noite, irmãos. Paz. Todo mundo vivo aí, irmãos? Glória a Deus. É muito forte a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus pelas suas maravilhas. Nós precisamos aprender, irmãos, a sermos gratos a Deus. Nós precisamos aprender a dar a Ele a honra, a glória e o louvor por tudo que Ele tem criado, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele continua a fazer. E muitas vezes nós não percebemos e ainda não contemplamos, mas Deus, Ele prepara tudo aquilo para nós, aquilo que nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, amém? E eu queria que você continuasse adorando o Senhor, porque hoje é uma noite de adoração. Eu queria que você pudesse abrir sua palavra, a Bíblia, em Gênesis 4. Obrigada, Isaac. Até botar o... Glória a Deus. Hoje eu estava estudando a palavra de oferta, eu precisei... falei com o Ricardo, faz um plano B aí, porque se eu não chegar a tempo de fazer a palavra, você faz. Porque eu me atrasei bastante na empresa hoje, mas aprove o Senhor me permitir chegar aqui para a glória do seu nome, porque meu coração, Deus sabia o quanto eu queria estar aqui, o quanto eu quero estar na casa do Senhor. Amém? Gênesis 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim um lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, quando Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe das primícias do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Porque se descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Só até aqui. Pode sentar, irmãos. Hoje, quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu fiquei lembrando de várias vezes que a gente ouve falar dessa palavra, da oferta de Caim, de Abel. Mas eu fui estudar a fundo sobre essa palavra, e o Espírito ministrou em mim sobre algo que foi muito intencional para mim. Quando a palavra do Senhor diz: por que tiraste, por que caiu o seu semblante? Se bem fizeres, não verá aceitação. E quando eu fui pesquisar uma palavra, o contexto de uma palavra, quando o que fez Caim, o que gerou em Caim para entregar uma oferta como ele entregou, e não foi aceita.
E quando eu fui estudar, e a gente vê a intenção de como nós agimos mediante ao que nós vamos entregar, o que nós vamos ofertar. E quando eu fui estudar a palavra intenção, que é o que moveu Caim, a palavra no hebraico ela é kavaná. Ela significa intenção. E muitas vezes nós, quando vamos fazer algo para o eterno, ou vamos fazer, ou vamos entregar, ou vamos ofertar, o que move o nosso coração, na verdade, quando nós nos levantamos, e eu não estou falando de dinheiro, eu quero que você abra a sua mente nessa hora, porque eu estou te falando de uma palavra que vai abrir o nosso entendimento de tudo que somos diante de Deus. Porque quando nós vamos ofertar, ou quando nós vamos entregar algo para Deus, ou vamos prestar um serviço, qual é a intenção do nosso coração? O Eterno fala para Caim aqui, por quê? Se você não procedeu bem, por que não seria aceito? O problema não estava na oferta, o problema estava na intenção do que está ofertando. Porque quando nós somos movidos por uma intenção que vem de dentro, quando nós temos a certeza para quem nós ofertamos e para quem nós entregamos, e por quem nós somos movidos, nós fazemos como Abel, nós entregamos a melhor oferta. E essa oferta, ela não tem só a ver com o nosso dinheiro, não tem a ver com o seu dízimo que você recebe e traz os 10%, porque Deus já te deu algo. Não é pela sua oferta que você entrega que Deus está te dando, é por aquilo que você é movido quando você vai entregar. Porque a gente sempre comenta, o pastor sempre fala, a oferta que também no caso de Caim revelou quem era Caim. Porque tudo que nós ofertamos revela quem nós somos. Tudo que eu entrego revela quem eu sou. Tudo que eu entrego para o meu marido revela quem eu sou de esposa. Tudo que eu faço pelo meu filho revela quem eu sou como mãe. Tudo que nós fazemos vai refletir quem nós somos. Então nós precisamos ter um cuidado de quando nós vamos ofertar. E esse amor que nós proclamamos quando o Wesley estava cantando aqui, foi Deus que criou os luminares, foi Deus que criou a natureza, que Ele formou o homem. A intenção de Deus quando fez todas essas coisas foi o amor. E é essa intenção que nos move quando nós vamos ofertar. Seja um louvor, seja uma palavra, seja um dízimo, seja primícia, seja oferta. Seja o seu serviço no diaconato, na intercessão, ou no ministério que você atua, ou o seu serviço dentro da sua casa, como esposa ou como marido. Qual é a intenção que tem nos movido a prestar uma oferta? É muito mais, irmãos, do que dinheiro. É muito mais do que entregar um dízimo. É muito mais do que isso. Quando nós levantamos e pensamos que nós estamos entregando um dinheiro, aquilo que o próprio Deus já nos entregou é muito raso, diante de um Deus que faz tudo o que Ele faz por nós, diante de um Deus que tem aberto portas e feito livramentos, que tem feito milagres, e muitas vezes nós nem estamos contemplando, porque nós estamos tanto presos a algumas coisas físicas, algumas coisas pequenas, e não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem feito. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, que você fechasse os seus olhos, que você pudesse preparar o seu dízimo. Você vai ofertar na casa do Senhor. Esse lugar pertence ao Senhor. Essa casa é a casa do Senhor. Mas Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe o que você fala, o que você sente, o que passa na sua mente. Nós podemos aparecer perto de muita gente de muitas formas. Nós podemos ser crente perto de crente, nós podemos ser crente lá fora, podemos estar aqui na igreja se comportando como pessoas do mundo, mas Deus sonda o nosso coração e Ele sabe aquilo que nós temos para entregar. E você irmãos, aquilo que você testemunha, porque nós podemos dizer muitas coisas, nós podemos falar que nós amamos a Deus, mas o nosso testemunho lá fora tem revelado o Deus que nós falamos realmente, o Deus que nós cantamos. É muito mais do que um louvor, é um estilo de vida. Amar a Deus é a razão da nossa vida. Viver em Cristo é viver sobre os mandamentos que Ele nos quer, para fazer aquilo que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Então adore a Deus com o seu dinheiro nesse momento.
que você vai entregar, mas traz em mente o seu coração. Traz a sua oferta amando, entregando aquilo que você entende que está fazendo. Porque se você está entregando o seu melhor, você vai aparecer diante de Deus com sua oferta aceitável. O Senhor vai receber a sua oferta, porque Ele sonda o seu coração, amém? Feche os seus olhos, irmãos. Deus, aqui está o teu povo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar essa casa. Deus, abençoar os teus filhos que com fidelidade, sinceridade e integridade no coração diante de Ti, tem dado, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado sobre as mãos. Senhor, nos ensina a andar debaixo da Tua direção, ouvindo diligentemente a Tua voz, Senhor. Senhor, não nos deixe viver de qualquer maneira, ouvindo vozes que não vêm de Ti. Senhor, não é sobre o nosso dinheiro que nós vamos entregar, é sobre o nosso coração que está sendo entregue. E isso não é só oferta. Senhor, nos dê, Senhor, uma pureza e uma santidade naquilo que nós estamos entregando ministerialmente, Senhor, que nós estamos entregando dentro dos nossos lares, Senhor, aquilo que nós estamos ofertando em todos os lugares que nós vamos, Senhor. Deus, que qualquer, Senhor, atitude que nós venhamos a ter, revele o Teu amor, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha prosperar os Teus filhos, que o Senhor venha descer sobre eles as portas, as janelas do céu, Senhor, fazendo com que eles vejam, Senhor, a Tua mão sobre eles. Senhor, eu profetizo o celeiro, que a casa dos Seus filhos transborde, Pai, e que eles venham ser, Senhor, acesso fácil, Senhor, aqueles que estão passando necessidade. Senhor, coloca pessoas, nos dê direção para fazermos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, ó Pai, ao próximo. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos a ser sensíveis ao Teu Espírito, sabendo que tudo que nós temos, tudo que nós devolvemos pertence a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Quero ser como criança, pode vir, irmãos. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amado, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça ao Senhor agora, em nome de Jesus, que venha o conforto do Senhor sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Lance toda a ansiedade do seu coração no Senhor. Se você descansar nos braços do Senhor, e a palavra diz que os braços fortes do Senhor nos defenderão. Quem é que pode ir contra os braços fortes do Senhor? Então esteja confortável nos braços do Senhor. Oh, aleluia. Abraça-me com os Teus braços de amor. Amém. Quero convidar aqui o nosso irmão Cássio. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Cássio.
Cássio, que tem um testemunho muito bonito. Se você ainda não conhece, vai lá. Tem lá na sua página, não tem? Cássio, como é que é a página lá? Cássio Olive. Olive de Oliveira. Amém? Estenda suas mãos aqui sobre a vida do Cássio e abençoa a vida dele. Amém? A sua família. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos, Pai. Eu quero apresentar a vida do teu filho diante de ti, lançar sobre a vida dele, Pai, palavras de bênção, que o Senhor venha, ó Deus, a tomar a sua família, a guardar a sua família, que o Senhor venha a guardar os negócios do teu filho, e principalmente, Senhor, eu quero pedir, Pai, abençoe o ministério do teu filho. Usa o teu filho de uma forma surpreendente nesta noite, nos alcance com a unção, ó Pai, que o Senhor derramou sobre a vida dele. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu filho e a família do teu filho seja também abençoada nessa noite, Pai. E que essas bênçãos nos alcancem pela palavra que o Senhor colocou na vida do teu filho. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Tá tudo, o pessoal tá vivo aí, tá tudo joinha, tá tudo beleza. Irmãozinho, só acende a luz aqui que eu sou meio míope, meio para não dizer totalmente. Queridos, graças a Deus, mais uma oportunidade de a gente poder falar do amor de Deus, falar do Senhor, falar daquilo que o Senhor tem feito. E como Deus é bom, como Deus tem misericórdia das nossas vidas. E esse é um motivo de gratidão, como disse Zaida, da gente poder agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18. Uma palavra que, quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, para levar uma mensagem para os irmãos, queimou meu coração, que é Gênesis 18, e a gente vai discorrer do versículo 1 até o versículo 16. Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir a ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faz bolos. E correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Em algumas versões, eis que certamente tornarei a ti por este tempo, daqui a 1 ano, em algumas versões. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo isso? Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho.
E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida das Escrituras, onde aparecem 3 anjos para Abraão. Abraão, ele tem, na verdade, esta não era a primeira vez que acontecia isso, né? E Deus lhe fez promessas. Na verdade, Deus já havia feito promessas na vida de Abraão. Na verdade, se a gente for ler do capítulo 12, do capítulo 15, do capítulo 16, muitas vezes Deus está falando: você será, primeiro no capítulo 12 diz que você será uma bênção, quem te abençoar será abençoado, você será pai de muitas nações. Então, se a gente for ver, já era uma promessa que o Senhor já vinha maturando no coração de Abraão. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, que muitas vezes nós acabamos não crendo nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado, meu irmão. E sabe que eu tenho aprendido, a gente chega no final do ano, e numa época como essa, né, a gente costuma refletir no que a gente vai fazer, no que a gente vai planejar, né, para o próximo ano. Algumas promessas, muitos fazem, alguns querem cuidar mais de si, outros querem cuidar mais da saúde, outros querem fazer uma dieta, outros querem fazer uma coisa, atividade física, outro quer economizar, quer viajar. Quando éramos no mundo, a gente fazia loucuras, crendices, coisas absurdas, de pular ondinha, de fazer, sei lá, promessa. Até hoje, né, alguns se vestem de branco, né, como sinal de promessa e prosperidade. Muitos se faz isso, sempre no final do ano se faz isso. Algumas pessoas até fazem. Só que hoje, muitas vezes, nós como os cristãos, muitas vezes nós vivemos de uma forma, às vezes, tão ansiosa com relação a essas coisas, tão ligadas que não percebemos e acabamos dando valor às promessas de Deus. Coisas que são palpáveis, que são reais. Porque nós somos cristãos e devemos acreditar sim nas promessas de Deus, mas parece que muitas vezes que a gente está tão ligado, tão apegado às coisas desta terra, que a gente acaba desprezando as coisas, as promessas de Deus na nossa vida. A gente acaba rindo das promessas de Deus. Então, o que eu gostaria de falar hoje é que muitas vezes existe uma promessa de Deus, e existe uma promessa para cada um de nós, mas também existem condicionais de Deus para que essa promessa aconteça. Se a gente olhar o contexto, Abraão e Sara primeiro, Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela, né? Deus havia se revelado, e ele te fala: você vai ser uma grande nação. Deus não fez promessa para que ele fosse rico. Naquele momento, queridos, eles não tinham uma descendência. Era Abrão, não era nem Abraão, era Abrão, era Sara, seu sobrinho Ló, e as almas que eles tinham adquirido. E aí a primeira parte que eu achei interessante quando Deus ministrou essa palavra. Essas almas que eles tinham adquirido, existe duas versões. Uma, que Abraão, quando ele saiu da terra de Ur, que era uma cidade idólatra, e Deus se manifesta através deles, ele compra escravos, ou compra as pessoas, mas existe uma outra versão que diz que, quando ele conheceu o Deus verdadeiro, ele converteu muitas pessoas, que muitos desses empregados que estavam com ele, ou essas pessoas que estavam com Abraão, eram, na verdade, convertidos ao Deus, que é o Deus único, que é o Deus, ele era idólatra. Se a gente for entender o processo de Abraão, ele vivia, algumas versões dizem que ele era um comerciante, idólatra, mas eu digo o seguinte: ele era idólatra, ele vivia em Ur dos Caldeus e era uma cidade idólatra. Mas é interessante que quando Deus se manifesta a ele naquele momento, Deus se manifesta, ele crê no único Deus verdadeiro, né? No monoteísmo, que até então eles não tinham naquele lugar.
E essa versão me impactou, porque mostra que muitas vezes essas pessoas eles começaram a conviver com um Abrão, uma pessoa diferente. Uma pessoa que não cria no Deus verdadeiro, mas que o Espírito já começava a se manifestar através da vida de Abraão. E aí Deus fala com Abraão, ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, que é o primeiro ponto dessa mensagem. Deus permite que a gente venha se transicionar, que a gente faça transições na nossa vida. Sair da nossa zona de conforto, dos nossos costumes, para ir num lugar onde Deus quer mostrar, para que a gente mude, para que a gente saia um pouco da zona de conforto, porque é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil a gente se apegar a algumas coisas. E aí Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai desse lugar, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha que loucura. E Deus exige, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que toda mudança, o grande ensinamento é que as promessas elas vão vir através de uma mudança e de uma renúncia. As coisas não vão vir de mão beijada para você, meu amado irmão. Não vai ser pulinho, não vai ser a camisa da cor disso, não vai ser o partido do candidato tal, que você vai ter facilidades, mas uma mudança e renúncia fazem parte do processo que Deus quer que você tenha para as promessas se realizarem. O grande problema é que a gente quer atalhos na nossa vida, quer uma vida cristã de atalhos, e no reino de Deus, a gente vê que os discípulos, Jesus chama, e eles estavam pescando, e ele fala assim: vinde a mim, né? Eu farei pescadores de homens. E eles, a palavra de Deus diz que eles imediatamente deixaram tudo que faziam para vivenciar aquela experiência com Deus. É necessário a gente entender, queridos, que ainda nesse tempo é necessário uma renúncia e uma mudança na nossa vida, uma vida de abnegação. E a renúncia e a abnegação são os condicionais de Deus para o chamado e a promessa de Deus. Não há espaço para agradar a Deus e a si mesmo. Não há espaço. Diz que a palavra de Deus que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, elas militam, elas brigam entre si. E se quiser a gente agradar um, a gente não vai agradar o outro. Então, esse é o grande dilema do cristão da atualidade. É entre agradar a si mesmo e agradar o Senhor. E nesse conflito a pessoa fica: e aí, faço isso. E muitas vezes não busca a direção de Deus para muitas coisas da vida dele. É claro que muitas vezes a gente vai ver através dessa palavra que muitas vezes vai acontecer coisas, mas é necessário a gente entender que precisamos buscar essa direção de Deus para muitos aspectos da nossa vida. Senão a gente pode acabar pagando o preço. E Abraão passa por lugares como Ur, Arã, Egito e Canaã. Cada lugar são totalmente diferentes. E é o que Deus ministrou, que esses lugares, Ur, Arã, Egito e Canaã, não são lugares apenas, mas são processos de Deus para nos burilar. São processos que Deus permite na nossa vida para burilar a nossa vida. Em Ur é a velha natureza, é a idolatria. Aquilo você pode fazer o que tu bem entender. Arã, ele passa por um processo de conhecimento de Deus. Egito é um processo que todo cristão deveria entender, que a vida não vai ser flores. E Canaã é o lugar que Deus prometeu. Então, para todo esse lugar existe um processo. Existe um processo que Deus quer trabalhar. Num homem, numa mulher de fé e até numa igreja, uma congregação. Essa transição exige muitas vezes também uma mudança e uma renúncia. Poucos querem e desejam mudar, mas até a promessa passamos por esses processos de ser burilado por Deus. Queridos, há um tempo atrás, eu estava até falando com o Jefinho, eu morava em Florianópolis, e eu era solteiro. Até falei com ele agora, né, que quando eu me tornei pai, mudou totalmente a minha perspectiva, até as mensagens mudaram. Mas aí, em certo momento,
Eu morava em Florianópolis e vivia sozinho sabe, eu não tinha nenhuma perspectiva. Trabalhava para dormir e para ir para a igreja. Eu morava em um lugar chamado São José, que era uma cidade perto de Florianópolis, e muitas vezes eu não tinha nem dinheiro para ir para a passagem até a igreja que eu fazia parte. Tinha vezes que eu ia evangelizar, eu pegava carona num lugar chamado Lagoa da Conceição, para poder evangelizar. Mas eu entendia que aquele era um processo de Deus. Só que eu também, vou ser bem sincero, não tinha muita perspectiva de vida. Assim, perspectiva de sonho, de promessa. Eu sou de Porto Alegre, mas vivi 3 anos em Florianópolis. E eu era solteiro, já tinha, naquela época, 32 anos. E eu vou ser bem sincero, não tinha muita perspectiva, não, de ministério. Sempre amei a Deus, me converti em 99. Mas até aquele momento, queridos, eu não tinha muita perspectiva. E, em certo momento, ouvi falar de um profeta de Deus, não sei se muitos conhecem, eu sempre falo desse cara, porque esse cara foi um cara que me impactou como líder. Foi um profeta de Deus, que é o Gregório McNutt, que foi um homem de Deus muito usado. E um casal, amigo meu, falou assim: Cássio, falou uma vez que queria ver uma mensagem do Gregório. E era um cara muito voltado a missões, a avivamento. Eu gostava das mensagens, né? Eu nunca tinha visto a mensagem, mas de tanto falarem desse cara, eu falei: vou ver se, né, o que esse cara está falando aí. E é um cara, um profeta de Deus, e o mais engraçado é que ele cara pregou, eu achei impactante a mensagem dele. Mas eu fiz uma coisa que muitas vezes, não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes vejo até um pouco de meninice nisso que eu fiz, mas eu falei: cara, se eu tenho um chamado de Deus, esse cara vai orar por mim. E terminou a mensagem, eu falei: se esse cara, né, se eu tenho um chamado de Deus, eu cria no chamado de Deus, mas eu não cria na minha condição ao chamado de Deus. Existe uma enorme diferença disso, entre você crer no chamado de Deus na sua vida, mas você, nas condições. Eu falei: cara, não tenho condição de nenhuma com relação ao chamado de Deus, e esse cara termina a mensagem, e a primeira pessoa que ele vai e ora foi a mim. E ele começa a orar na minha vida. E foi forte, eu senti grande a presença de Deus. E uma das palavras que ele falou assim: você vai gerar. Você vai gerar em alguns lugares. Eu falei: cara, tá de brincadeira. Eu estou aqui solteiro, sem grana nenhuma, só trabalho. Eu era caixa de um supermercado, o Angelone, que era como se fosse o Carone, só para vocês terem uma ideia. Morava num lugar ali, numa casa que dá para pagar o aluguel e, quando muito, a comida. Mas, sabe, quando veio aquela promessa, Deus usou aquele homem, não pela palavra daquele cara, mas porque eu via Deus testificando algo no meu coração. E eu falei: cara, não acredito nisso. E logo em seguida eu me conheci minha esposa, eu fui para a Bahia, depois eu vim para cá, que é um outro processo, mas aí é uma outra história, não vai dar tempo. Mas é entender que muitas vezes o processo de Deus, muitas vezes nós não cremos nesse processo, muitas vezes nós não acreditamos nesse processo que Deus quer na nossa vida. E mudar não é fácil, meu irmão. Eu vim do sul do país, quando eu fui morar na Bahia, era uma outra realidade. Eu falei para minha esposa, eu falei: meu Deus do céu, eu achei que ela não gosta. Eu falei que a tua cidade era pequenininha, mas organizada, ela é grande, meio desorganizada. Mas era uma outra cultura. João morou lá, né, João? João morou lá. Então, assim, não com relação à Bahia, nada, não estou menosprezando, mas é uma outra cultura. E quando a gente sai de uma cultura e faz mudanças, literalmente sai de uma zona de conforto. Você sai de uma igreja, que nem eu estive em Porto Alegre, que era uma igreja, quando eu me converti, grande, depois fui para uma outra, menor. Então, tu passa por alguns processos de Deus. Não é fácil. Mas esse é o processo que Deus deseja na nossa vida. Deus deseja que muitas vezes nós venhamos a entender esse propósito de mudar e de renúncia. Só que o segundo ponto, queridos, é que não basta nós renunciarmos e mudarmos se somos precipitados muitas vezes na nossa vida. Um grande impeditivo das promessas de Deus, e eu estou falando sobre promessas, é a precipitação. Muitas vezes a gente se precipitar diante do chamado de Deus. Provérbios 19 diz que peca aquele que é precipitado, ou em algumas versões, aquele que se apressa com os seus pés, peca.
Então a precipitação fala de precipício, de você estar num caminho que muitas vezes você acha que é o certo, mas não é certo. O que acaba muitas vezes retardando ou muitas vezes até anulando a promessa é a precipitação. Muitos casamentos foram precipitados, muitas vidas se precipitaram, muitos chamados precipitados. Abraão e Sara pecaram em precipitação. No Egito, por medo de morte, Abraão entrega a Sara a Faraó. E olha a gravidade disso. A gente passa batido por esse versículo, mas se a gente for entender, Sara é onde estava gerada a promessa para ele. Aí ele entrega isso a Faraó, e não foi só essa vez. Em Gerar, ele também entrega, por medo de morte, ele entrega a Abimeleque. E no caso de Abimeleque foi através de um sonho que Deus alertou aquele homem ímpio. Para quê? Para que a promessa de Deus se realizasse. Ou seja, Deus é tão misericordioso que fala assim, esse cara fez uma burrada, mas eu não vou deixar, porque existe uma promessa para esse homem. Existe uma promessa, e existe uma promessa para cada um de nós, amém? Existe uma promessa. Existe uma promessa. Agora, o medo do fracasso, muitas vezes, nos impede de seguirmos o próximo passo. O medo, muitas vezes, ele sentiu medo porque a palavra de Deus diz que ele sentiu medo da morte. Mas a palavra de Deus diz, Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Sara também se precipitou ao dar a Agar, escrava para Abraão. Deus disse que era dela, não disse que era de Agar. Mas também ela se precipitou com um costume de que uma escrava poderia. E até hoje isso traz um conflito para Israel. Mas tudo bem. Muitas vezes, queridos, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da forma de agir, e esquecemos daquilo que Deus prometeu. Então, o segundo ponto é: não adianta nós renunciarmos e mudarmos de lugar para outro, se nós continuamos precipitados, se nós continuamos se precipitando em muitas coisas. Sinceramente, eu tive há um ano atrás, eu estava há um ano atrás eu estava em Vitória, e eu me precipitei num trabalho. E isso quase me custou a minha volta à Bahia. Mas eu fiz uma oração a Deus, e Dan sabe muito bem disso, que a gente morava num bairro da República, em Vitória. E acabei saindo do trabalho, e esse trabalho me deixou na mão. Era um trabalho que poderia me render um pouco mais do que eu estava ganhando. E eu saí de um lugar e fui para um outro lugar, uma questão financeira. Só que essa pessoa chegou, depois de uns dias, ela falou assim, não, reteve minha carteira, e isso me trouxe tremendos transtornos na minha vida. Minha esposa com a pressão alta. Na época a gente era líder de intercessão, e eu falava, Senhor, eu estou orando por trabalho, estou ruim, passando necessidade, fome, algumas coisas, e eu estou orando pela provisão. Eu não estou entendendo esse teu processo de Deus. Mas da mesma forma eu orei ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor tem propósito nesse lugar, se o Senhor tem propósito aqui no Espírito Santo, nesse estado que o Senhor me colocou, me mostra a saída. E aí Deus me fez um rebuliço nesse lugar onde a gente está, em Morada de Laranjeiras. O que eu quero dizer com isso? Deus, apesar das nossas precipitações, Ele é misericordioso e Ele zela pelas promessas dEle. Deus zela pelas promessas dEle. Deus zela por todas as promessas que Ele fez na tua vida. Eu gostaria que você se lembrasse de cada promessa que Deus fez na sua vida, querido. Não despreze as promessas que Deus faz na sua vida. Mas a gente tem que cuidar de, muitas vezes, nós não termos crenças limitantes. Porque muitas vezes, e a gente tem que estar atento aos sinais de Deus, aquilo que Deus quer na nossa vida. Pois é no tempo que não aguardamos, no lugar que mal esperamos, que Ele se manifesta. Diz a palavra de Deus nesse versículo que eu estava mostrando para vocês,
que Abraão estava num carvalhal de Manre e era mais ou menos um calor escaldante quando os anjos chegaram. Era mais entre 11 horas e 1 hora da tarde. Diz que era, digamos assim, no lugar, no templo, onde estava descansando, mas era escaldante o calor. E foi ali, né? Aliás, era um bosque sagrado, na verdade, onde via as árvores cananitas do Hebrom, onde ele armou a sua tenda. Era no lugar mais improvável, um lugar até de idolatria. Mas ele colocou a sua tenda ali nesse bosque sagrado. Ele colocou a sua tenda. Mas, independente do lugar onde estamos, Deus se manifestou naquele lugar. Porque não é o lugar que faz a diferença, queridos. Independente, Deus se manifesta em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele usa quem Ele quer, da forma que quer, onde Ele quiser. E aí essa é a soberania de Deus. Nós devemos entender que essa é a forma de Deus agir. Só que a gente quer limitar o poder de Deus. Não, Deus só pode fazer isso. Deus só pode fazer aquilo. Deus só pode se manifestar. Deus se manifestou em Ur, né? Quando for em Ur, Deus falou. Em Arã se manifestou. No Egito, Deus livrou, porque usou um ímpio, um rei ímpio. Então, muitas vezes, nós condicionamos a ação de Deus, condicionamos o poder de Deus. Então, vemos que foi na idólatra cidade de Ur que Deus falou com Abraão. Foi no tempo de fome que Deus lhe fez promessas. Sabe por que ele foi para o Egito? Porque estava passando fome. E muitas vezes nós, como crentes, assim, vai acontecer isso. A gente cria expectativa, acho que não sei se foi o pastor ou alguém falou assim, tem gente tocando comida, se precipitando, fazendo isso, porque o presidente disse que vai acontecer isso, não sei o quê. Claro que a gente tem que fazer o nosso planejamento, e eu não sou contrário ao planejamento, ser bem sincero. O que eu sou contrário é que a gente não vive uma vida de fé e acaba sendo um crente que se condiciona ao lugar, à maneira, a uma crença limitante. E muitas vezes a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizemos aqui, Espírito Santo, você pode fazer isso. Aqui você pode não fazer isso. Aquilo ali você pode fazer. E não é assim. Deus é soberano. Foi no tempo de fome que Deus fez promessa. Foi no tempo de guerra que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Foi no tempo de guerra, ele estava lá resgatando Ló. Imagina, na guerra. Ele lá viu a seu sobrinho Ló e ele chega no tempo e ele dá o dízimo. Quer dizer, ele podia justificar, não, estou saindo daqui da guerra. Só fui resgatar o meu sobrinho Ló. Só fui resgatar o meu sobrinho, só fui ajudar ele. Mas chega Melquisedeque, rei de Salém. Quem é Salém? Ninguém sabia. Até hoje não se sabe onde é Jerusalém. É Jerusalém, mas naquele momento ninguém sabia. Mas ele entrega o dízimo. Em Gênesis 12, ele se coloca diante de Deus. E vemos que Abraão não era perfeito, não. Tu vê que ele propriamente quase que entrega a esposa 2 vezes ainda. Assim como o seu filho, 2 vezes também por medo, acaba pecando. Mas, queridos, é interessante entender que Deus deseja que a gente viva uma vida de fé, mesmo diante de tantos tropeços na nossa vida. Ninguém é perfeitinho, não. Ninguém é perfeitinho. O importante é estar onde Deus quer que você esteja, querido. Uma certeza você tem que ter. Aonde quer que Deus deseja que você esteja, fique. Fique nesse lugar. Sabe? Não transicione de um lugar para o outro só porque você quer achar algo melhor aqui, acolá, quer um emprego, quer uma igreja, quer o que for. Não condicione o poder de Deus. Não condicione o lugar, porque pode ser no lugar, às vezes no lugar mais hostil, talvez no lugar mais inóspito que Deus quer te honrar. Você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus. Abraão e Sara hospedaram anjos. E outra coisa que Deus ministrou no meu coração: receber, acolher, acompanhar, alimentar são sinais de hospitalidade que nós, como cristãos, precisamos aprender. Eles estavam numa tenda, num lugar idólatra, e chega anjos, e eles verificaram que eram pessoas de Deus, e eles receberam aquelas pessoas,
E a palavra de Deus no livro de Hebreus que eles acolheram anjos, eles receberam anjos, então eles receberam, eles acolheram, eles acompanharam e eles alimentaram. São sinais de hospitalidade, afeto e generosidade. Querido, nós precisamos aprender também com Abraão e Sara. Mesmo diante de tantos defeitos, de tantas coisas, eles buscaram entender que aquilo era de Deus. Eles não eram perfeitinhos. Então é interessante que nós venhamos também como cristãos a ter esse mesmo sentimento de receber, acolher, acompanhar e alimentar. Receber essa promessa de Deus. Porque apesar disso, riram ao coração, riram. Abraão tinha rido antes. Não foi só Sara. Depois, se a gente for ver uns versículos anteriores, e riu nos corações, e achando também assim, eu sou velho, né? O que está falando dessa promessa, cara? Estão viajando, né? Estão viajando porque eles, né? Eu estou velho. Mas a promessa também é outra coisa. A promessa não tem nada a ver com o teu tempo, com a tua idade cronológica. Tem a ver com a idade, com aquele plano de Deus, o tempo kairos, o tempo oportuno de Deus, que Deus deseja na nossa vida. O outro ponto, para que a gente alcance a promessa, queridos, é que precisamos ser intercessores pela nossa casa e pelos familiares. Quando Abraão recebe a promessa, havia um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Juízo. Porém, seu sobrinho Ló estava lá. A gente não pode ser pessoas egoístas. Não, eu estou salvo, beleza. E ele chega e ele se coloca lá como intercessor e começa a interceder por Ló, nitidamente. E ele começa meio que falar com Deus: ô Senhor, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor não vai deixar de destruir? Se tiver 45, aí Deus, não. E se tiver 40? Se tiver 30? E ele começa a interceder. E se tiver 20? Abraão se torna um homem insistente. Já era um homem que já sacrificava no altar, mas ele se torna insistente na oração. Queridos, devemos orar sem cessar. Abraão foi insistente diante da soberania daquele que é justo, porque Deus é justo para com o justo. Deus dá promessa para quem é justo, mas para ímpio, infelizmente, vai ter juízo. Só que é necessário que nós não venhamos a sermos pessoas fatalistas, né? Ao Léo, digamos assim, não, porque merece, ela que fez essas escolhas, né? A pessoa que quis esse tipo de coisa, muitas vezes a gente é pior, muitas vezes vive uma vida até de um juízo até exacerbado, como os fariseus. Não, é a pessoa que escolheu esse tipo de vida, né? Então, que se vire. Muitas pessoas vivem ainda dentro desse propósito de uma velha natureza. Que se virem, ele escolheu isso aí. Mas é interessante que Abraão começa a interceder por aquele sobrinho. Abraão começa e vai lá e não esmoreceu nas suas orações, e Ló foi resgatado porque tinha um guerreiro de oração. Queridos, nós precisamos ser guerreiros de oração. Não existe um ser cristão se tem uma mediocridade em oração. Eu sei que muitas vezes nós temos tantas tarefas para fazer, mas muitas vezes acaba sendo desleixo. Muitas vezes Deus quer semear na nossa vida através das lágrimas e não com risos. Muitas vezes Deus quer semear com lágrimas. Como diz aquele salmo, aqueles que semeiam com lágrimas, esses vão colher. Mesmo, olha interessante. Abraão tinha tudo para não resgatar Ló, porque houve contenda entre os pastores, entre um e o outro. Vamos ver, humanamente falando, houve contenda. Houve uma dissensão na congregação daqueles que foram. Diz que alguns pastores de um brigavam com outros. Alguns dizem que foi questão de roubo de animais. Então, houve contenda. Mas Abraão não teve mágoa do seu sobrinho. E foi lá e começou a interceder. Por que eu falo isso, queridos? Há muitos familiares teus que não conhecem ao Senhor. Há muitos familiares seus que escolheram caminhos tortuosos. Mas Deus tem misericórdia, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo o mesmo. E deseja que você seja a boca profética e a boca de intercessão. E a pessoa que
eles precisam ouvir ainda. E houve uma coisa muito interessante. Abraão perdoou. Abraão perdoou porque, vamos entender, que poderia acontecer tudo no momento quando houve contenda. E normalmente quando há contenda, há briga. Ninguém sai, é bonitinho. Claro que Abraão, ele era um homem de paz, um homem de boa, mas ele falou assim, escolhe lá. Ele escolheu justamente as campinas do Jordão, onde era Sodoma. Mas é interessante que ele intercedeu. Ele intercedeu por aquele homem, e aquele homem foi livrado. Queridos, ore, não deixe de orar pela salvação daquelas pessoas que são parentes de vocês, mas que não conhecem a Deus, não conhecem ao Senhor. É interessante entender que Deus pediu uma descendência para Abraão e Sara, não deu uma riqueza, Ele não prometeu algo, Ele prometeu uma congregação, Ele prometeu um povo. Porque quando Deus transiciona, não é para você ter um engrandecimento, mas é para que você seja uma fonte para que outras pessoas cheguem ao lugar prometido. Que no nosso caso é a eternidade. Deus quer te usar nesse ano de 2023 como uma boca profética para você ser a diferença na sua casa, ser uma diferença naqueles familiares, e mesmo aqueles, eu sei que o Espírito Santo já está ministrando nos corações, quem é essa pessoa no seu coração? Querido, não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de falar do amor do Senhor para essas pessoas. E outro ponto, Abraão aproveitou a oportunidade e foi abençoado. Ele aproveitou as oportunidades, porque muitas vezes o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que tardia. Ele riu sim, assim como Sara riu. Ele duvidou também, como nós muitas vezes duvidamos. Mas ele aprendeu nos processos. Ele aprendeu a viver os processos de Deus. Ele aprendeu a viver, e muitas coisas aconteceram com Abraão depois disso. Mas, queridos, as promessas de Deus, elas chegam sem marcar horário. As promessas chegam sem marcar horário. A palavra do Senhor diz que tantas e quantas promessas tem o sim e tem o amém. Tem o sim e o amém. No processo de ser abençoado, Abraão passou por todos os processos de preparo de Deus, até a concretização da promessa. Muitas pessoas possuem promessas, queridos, mas não querem passar pelo processo de esperar, suportar e servir. Não basta, muitas vezes, a gente ter a promessa. É necessário que a gente venha a semear a promessa. Deus manda para um lugar, quer dizer, Deus manda, Ele não pede, Ele diz assim, vai para um lugar, mas Ele não mostra. Nem tudo vai ser fácil. Tu vê que eles mentiram, que houve precipitação, houve mentira, porque Ele fala, essa mulher aqui é minha irmã, na verdade ela era a minha irmã dele, mas também houve medo, em alguns momentos falta de fé, em alguns momentos inconstâncias. Mas as promessas, a forma e o cumprimento, eles vêm do Senhor, queridos. Não vêm de nós. Não vêm de nós. Então, é necessário que nós venhamos a entender, queridos, que no tempo determinado, e quando Ele fala, daqui a um ano, ela vai gerar. Vai gerar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala e acontece. No tempo determinado, a promessa vai acontecer, queridos, não se preocupe. Não procure ajudar a Deus, não procure atalhos para ajudar a Deus. Não procure metodologias humanas para ajudar a Deus. As Escrituras dizem que o Senhor visitou Sara como tinha dito, e ela concebeu, e ela deu a Abraão um filho na sua velhice. No tempo que foi, a palavra diz que no tempo determinado, nasceu Isaac, que é justamente riso. E o riso da descrença acabou sendo o riso do prazer, da promessa cumprida
e do propósito que Deus tinha para aquele homem e para aquela mulher. Olha que interessante. O mesmo nome, a mesma atitude de riso, em que eles riram, muitas vezes de não crendo, diante de uma velhice, diante de uma impossibilidade, acabou sendo o nome do filho. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi no versículo que diz: acaso pode alguma coisa impossível para mim? Diz o Senhor. Quando eles falaram para eles, falaram: acaso pode alguma coisa? Acaso pode algo impossível? Eu gostaria que você agora, meus irmãos, só nesse momento, baixasse a sua cabeça agora e pensasse naquilo que você tem como impossível de promessa na sua vida. Aquilo que você certamente colocou e diz assim: eu estou vendo a situação, eu não sei se é uma questão de uma doença de alguém, de algum familiar, de alguma coisa, se é a conversão de alguém que você acha que é barra pesada, que a pessoa não tem jeito, se você acha que é alguma questão de um trabalho que você já não tem esperança, enfim, de algo pessoal. Porque eu entendo que o Senhor, Ele é um Deus que tudo pode. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E eu creio que no tempo determinado, o Senhor vai fazer cumprir a sua promessa na sua vida. Você deve apenas crer, queridos. Então, eu vou estar orando, pastor, pedir até para que o Senhor venha cumprir as promessas na vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Senhor, Tu és o mesmo. Existem pessoas, Senhor, que têm promessas aqui nesse lugar, Deus. Existem pessoas, Senhor, que creem ainda, Senhor, que muitas vezes estavam incrédulas de muitas questões, Senhor, mas que entendem que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que eles não têm como fazer, Senhor. Diante da impossibilidade, o Senhor é um Senhor que tudo pode fazer. Ó Pai, Tu tem misericórdia da nossa vida, como teve com Abraão e com Sara, Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, que, ó Pai, esse povo, Senhor, que possa estar preparado ao processo de Deus até a concretização da promessa. Muitas vezes nós estamos preparados, Senhor, para os processos que o Senhor tem até que eles venham a se realizar. Pai, que não deixe que eles venham a se esmorecer, não venha que eles venham, Senhor, a esquecer das promessas que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Espírito Santo, vai convencendo os corações a crerem um pouco mais. Ó Pai, que eles possam crer o suficiente, Senhor, a ponto de entregar a sua vida a Ti totalmente, Senhor. Como diz a Tua palavra, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor irá fazer, Deus. Oh Deus, existem pessoas que precisam crer mais, que precisam entender o Teu amor, que precisam, Senhor, ó Pai, se render ao Senhor a cada dia mais. Existem pessoas, Senhor, que precisam plantar sementes da fé, Senhor, para que as promessas de Deus venham a se realizar na vida deles, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, Abraão semeou na vida de Sara para que ela gerasse, e da mesma forma eu peço, Senhor, venha gerar em cada um dos que estão aqui, Senhor. Venha gerar através dessa semente que Abraão poderia muito bem dizer: não, eu não tenho idade, eu não tenho, mas ele gerou em Sara. Que essas pessoas venham a gerar nesse ano de 2023, e que daqui a um ano, Senhor, exatamente daqui a um ano, possam colher o fruto daquilo que foi gerado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tira de nós toda incredulidade, tira de nós todo sentimento de impossibilidade, tira de nós toda a crença limitante, Deus, que tira-nos do foco das promessas que o Senhor, oh Deus, oh Pai, que cada um dos que estão aqui, Senhor, possam vir a plantar com lágrimas, Senhor, as promessas,
as promessas que tem para cada um dos que estão nesse lugar, Deus. Eu não sei, Senhor, qual é a impossibilidade que cada um tem ou que pensa, mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que tudo pode renovar as promessas, que o Senhor possa, ó Deus, transformar as vidas, Deus, no nome de Jesus. Pai, eu creio nas tuas promessas que se renovam a cada manhã, Senhor. Ó Deus, que cada um dos que estão aqui, Senhor, possa gerar algo em Ti, e que 2023 seja um ano diferente, que as expectativas sejam em Ti, Senhor, não num governo, não em emprego, não naquilo que tem ou aquilo que não tem, mas que algo seja gerado em Ti, Senhor, para que venham a glorificar o Teu santo nome, para que venham crer a cada dia, Senhor. Ó Deus, eu oro, Senhor, para que pessoas venham sobre esse lugar, Deus, que seja gerado, Senhor, uma vontade tremenda de falar do Teu amor para muitas pessoas nesse lugar, Senhor. Traz, Senhor, um sentimento evangelístico, Senhor, um sentimento de urgência, Senhor, pois os dias são maus, para que as pessoas possam vir sobre esse lugar, possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para que muitos possam Te conhecer, Senhor. Eu Te peço no nome de Jesus, um ano transformador, um ano de sementes lançadas e que possam ser colhidas no tempo necessário, no tempo determinado, Senhor, no nome de Jesus. Pai, transforma, e assim como Abraão e Sara, eles tiveram as Tuas promessas, Senhor, que eles possam cumpri-las na sua vida. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Perseverança, irmãos. A gente precisa, nós seres humanos, nós temos a tendência a acreditar muito naquilo que nós podemos tocar, muito naquilo que nós podemos ver, muito nas coisas palpáveis. Mas nós, servos de Deus, nós precisamos deixar florescer em nós a nossa espiritualidade cada vez mais, a confiar num Deus espiritual, que lança uma palavra e é fiel para cumprir aquela palavra. O que o nosso irmão Cássio ministrou aqui ao nosso coração é que nós precisamos aprender a confiar em Deus e mantermos firmes. Pode demorar o tempo que for, mas Deus é Deus para cumprir a promessa. Amém? Então se mantém firme. Se mantém firme. Há poucos meses atrás, Deus falou comigo sobre aonde nós chegaremos como igreja. E todos os dias, e ainda mais dias de chuva ou frio, que a gente enfrenta aqui e vê a igreja vazia, é um desafio para a gente. E a gente tende a olhar mais as cadeiras vazias do que os lugares ocupados. Eu tenho aprendido a louvar a Deus pela vida de você, pela sua vida, na verdade, de ter rompido com tudo isso e ter mantido a chama de acreditar numa promessa que Deus fez, de que Ele prosperará esta casa. Amém? Então, da mesma forma, acredite, mesmo que as coisas pareçam tem uma aparência de que não vai chegar ou não vai alcançar. Talvez nós possamos ser as Saras de estar rindo, como o irmão Cássio disse aqui, mas Deus é fiel. Se permanecermos firmes, Ele cumprirá a sua promessa. Amém? Queridos, a gente já está encerrando, mas cadê a sua Bíblia? Você trouxe sua Bíblia? Você levanta assim sua Bíblia. A minha está ali. Isso. Ô João, qual é a importância dessa Bíblia para você? Só rapidinho assim, ó. Uma palavra, resume em uma palavra.
A arma espiritual do crente. Cadê? Você gosta dessa Bíblia, Manuel? Ela é especial para você? Tem certeza, mano? Ah, então tá bom. Cadê mais alguém que trouxe Bíblia aí? Isso, vocês estão com medo? E a da Damares ali é, né? Não, bem usadinha. Né? Não é velha, irmã. Ela dá para ver que a senhora usa muito essa Bíblia. Amém? Parabéns por isso, minha irmã. Louvado seja Deus. É sua paixão aí, ó. Que bênção. Amém? A Ana ganhou uma Bíblia linda ali, ó. Que Deus abençoe, Ana. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu sei que a sua Bíblia é importante, amém? A minha primeira Bíblia, assim, que eu fui levado a pastor, quem me deu foi meu pai. Ela está aqui dentro, é porque ela já está surradinha, então, né, vai perdendo as folhas, aí a gente tem que guardar, e eu tenho ela com muito carinho, ela está ali dentro do escritório. Aí Deus abençoou da gente comprar essa Bíblia aqui, e ela é muito importante para mim. Pastora Tatiane, por exemplo, ela não risca a Bíblia de forma nenhuma. E toda vez que a minha parece um arco-íris ali, mas ela fica nervosa. E ela fala assim, toda palavra aí é importante. E as dela, né? Agora ela fez eu dar a última para ela, agora que ela falou que, eu preciso dessa versão, que é essa aqui. Cadê a pastora? Está lá dentro? Eu achei que eu estava falando mal dela, ela não estava aqui dentro, não, gente. Aí eu dei essa aqui, a NAA, nova versão, como é que é? Nova Almeida atualizada. Aí ela não gosta que risca, pela importância que a Bíblia dela tem para ela. Eu sei que cada um de nós tem um carinho especial pelas nossas Bíblias. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque domingo agora é o dia da Bíblia. E nós teremos uma escola dominical especial. Amém? Celebrando o dia da Bíblia. Então, se você tem carinho por essa Bíblia, esteja aqui nesse domingo, em horário especial, Jefinho, às 8 horas da manhã. Aleluia! Amém? Às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui celebrando o dia da Bíblia, no encerramento da escola bíblica. Amém? Então é um convite a todos vocês para a gente poder celebrar junto o dia dessa bússola tão importante para nós, né? Que Deus permitiu que nós pudéssemos caminhar com ela. Amém? Amor não, pastora Tatiane. Filha, irmão, que Deus abençoe sua vida. Qual é seu nome? Isso, você mesmo. Wallace. Wallace, eu posso te dar uma lembrancinha? Amém? Você corre lá, amor? Amor não, pastora Tatiane. Deus abençoe, obrigado pela visita, querido. Volte mais vezes, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Juliana, que Deus abençoe você também, querida. Amém? Enquanto a pastora está trazendo, se coloque de pé, vamos orar. Isso, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos aqui, pela vida do Cássio, ó Deus, desse teu servo, que trouxe essa palavra ao nosso coração, que nós possamos nos manter perseverantes. Nós somos falhos, Senhor, nós somos infiéis, mas a tua palavra fala que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel nas tuas promessas. E Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração, Pai. E assim, dia após dia, podemos lembrar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que pode alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Claro que não há, Pai. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Pai, nos dê um restante de semana abençoado. Pai, derrama do Teu Espírito sobre nós, e que os nossos olhos possam estar sempre voltados para o Senhor, Pai. Leva o Teu povo em paz,
que a graça, que o poder e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.